Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Jainara, e ela perguntou: como me reaproximar de Deus? Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem seu like, porque isso vai fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. A gente fortalece a pregação do Evangelho. Não se esqueçam também dos pedidos de oração que estão aparecendo aqui na tela, para que juntos possamos orar pelos nossos irmãos. Vamos lá, pergunta da irmã Jainara: como me reaproximar de Deus? Um ponto importante, né? Se eu estou me reaproximando, é porque em algum momento eu me afastei. E quando eu penso em afastamento de Deus, já me vem o caso de Adão e Eva. Vamos lá, Gênesis 3, verso 8. Gênesis capítulo 3, verso 8. Então, ouvindo a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, Adão e Eva acabaram de pecar. Eles ouviram Deus se aproximando e eles fugiram de Deus. O pecado nos traz medo de Deus, nos afasta de Deus. Quando nós falamos de nos reaproximar de Deus, estamos falando em vencer esse medo que nos afasta de Deus, vencer o pecado. Conseguimos isso através apenas de Jesus. Vamos a outro exemplo, Êxodo 20, verso 18 e 19. Êxodo 20, verso 18 e 19. Quando o povo viu os trovões, os relâmpagos, os sons da buzina, o monte fumegante tremeu de medo. Retirou-se, pôs-se de longe e disse a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Então aqui novamente, Deus queria falar com o povo, e o povo ficou com medo, se afastou, pediu para que Moisés fosse o intermediário entre Deus e o povo. Deus quer o tempo todo se aproximar de mim e de você, mas nós, com medo pelo nosso pecado, por sermos pecadores, nos afastamos de Deus, temos medo de Deus, mesmo Deus sendo um Pai amoroso, mesmo nós sabendo que tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você, mesmo com tudo isso, eu e você acabamos nos afastando de Deus. Quando nos envolvemos com o mundo, nos afastamos de Deus cada vez mais. Podemos ter essa vontade de nos reaproximarmos, mas mesmo assim, o medo ainda é uma barreira que temos de vencer. O medo nos afasta de Deus. E só tem uma maneira de vencer isso. Atos capítulo 3, verso 19. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de descanso pela presença do Senhor. Então, para que eu me reaproxime de Deus, para que eu tenha confiança em estar próximo de Deus, para que eu descanse na presença do Senhor, eu preciso me arrepender. A conversão aqui, né, desse texto, está falando para aqueles que ainda não foram convertidos, aqueles que já foram convertidos e se afastaram. Arrependei-vos, vocês já foram convertidos, se arrependam, voltem atrás, vamos dizer assim, uma nova conversão, sim, mas o principal é o arrependimento, a confissão dos nossos pecados, entregar tudo aos pés da cruz, aos pés de Cristo. O sangue de Jesus limpa os meus e os seus pecados, para que eu possa me reaproximar de Deus, vencer o medo que o pecado coloca em mim, para que eu possa, de fato, ter
uma conexão com Deus, uma conversa com Deus, estar próximo de Deus, tenho que me arrepender dos meus pecados. Se eu não me arrepender, eu vou continuar afastado. Por mais que eu vá à igreja, por mais que eu tente orar, sem o arrependimento, eu não consigo me aproximar de Deus. O arrependimento limpa os meus pecados e aí eu consigo me aproximar de Deus. Salmo 22, 24. Salmo 22, verso 24. Para a gente finalizar. Eu tô em Jó. Mas tô achando que tá estranho. Salmo 22, verso 24. Pois não desprezou, nem abominou a aflição do aflito. Não escondeu dele o seu rosto, mas quando ele clamou, o ouviu. Preciso me arrepender e preciso orar a Deus, mostrar a Deus o meu desejo de estar próximo a Ele, porque o desejo de Deus também é que eu e você estejamos próximos a Ele. Então, quando nós nos arrependemos, nós removemos essa barreira que o pecado coloca entre eu e Deus, entre você e Deus. Sem essa barreira, eu busco a Deus em oração e Ele vai se inclinar a ouvir a minha oração. Então, estarei novamente próximo a Deus. Parece tudo muito simples, mas o arrependimento é um fruto do Espírito Santo em mim. Eu tenho que abrir as portas para me arrepender. Eu tenho que permitir a influência de Deus. Quando a irmã pergunta como me reaproximar de Deus, é o Espírito Santo trabalhando e você já tendo esse desejo de se aproximar de Deus novamente. Agora basta que deixemos que o Espírito Santo continue trabalhando em nós, para que ele produza sim os frutos do arrependimento. Então o perdão já nos foi dado. Assim que nós nos arrependemos, o perdão já é dado. Não importa o meu pecado ou o seu pecado, não importa o quão grande e quão ruim ele seja, não importa se você matou, se você roubou, se você adulterou, não importa o pecado. Pecado confessado, pecado que há arrependimento, é um pecado perdoado. Pecado perdoado é lançado nas profundezas do mar. Deus não se lembra, Deus não vai ficar jogando na sua cara o pecado que você fez. Com o pecado removido, eu clamo a Deus em oração e Ele se aproxima de mim e eu posso ter um relacionamento pessoal com Deus. Me reaproximo de Deus. Deus vai me dar mais clareza no entendimento das Escrituras. Deus vai fazer todo o trabalho que Ele quer fazer em mim. Porque eu permiti que isso acontecesse. Eu me arrependi, confessei e busquei a Deus em oração. Esses são os passos para que eu e você possamos sempre estar próximos a Deus. Ainda Jesus não voltou, e enquanto Ele não voltar, temos que sempre estar vigilantes para que não caiamos. Se cairmos, olharmos para o alto, olharmos para Deus e pedir o perdão, nos arrependermos, pedir o perdão, já nos é dado. Buscamos em oração, Deus nos ergue novamente e nos traz próximos a Ele. Espero ter respondido a pergunta da irmã Jainara. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer, nos comentários também. Os pedidos de oração também nos comentários. Estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos abrir a Tua Palavra e podemos ver, Senhor, que o perdão já nos foi dado, Senhor. Pai querido, te pedimos, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos traga cada vez mais junto a Ti, Senhor amado, que possamos cada dia mais estar mais próximos de Ti. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.